Programa de hoje, um casal em busca do bem-estar público. Ele é deputado estadual pelo Ceará e ela foi eleita vereadora de Fortaleza. Ela é jovem, é por isso que eu quero ela. Palmas para o casal Carmelo Neto e Bela Carmelo. Muito bem, aqui está o casal maravilhoso. Vamos começar sempre com as mulheres. Ladies always first. Como ensina o nosso professor Samidana. Não é isso? É claro. Você é a primeira, foi eleita agora. Foi eleita agora? Primeiro mandato dela. E aí, a responsabilidade agora? Olha, muita responsabilidade, porque além de ser a primeira eleição, foi uma votação muito expressiva. Foram 28.138 votos, a segunda mulher mais votada da história de Fortaleza. Então traz muita responsabilidade. Eu estava falando com o pessoal, uma coisa que parece besta, mas que me trouxe um senso de responsabilidade muito grande durante a campanha. Nossa campanha foi muito jovem e as crianças se engajaram muito. Eu fui muito pro TikTok e as crianças viam no TikTok, achavam legal e se engajaram. E aí eu encontrei uma criancinha numa das nossas últimas ações e ela falou, olha, eu tenho uma cartinha pra você, me deu. Junto com um lacinho de cabelo. Quando eu li a cartinha, eu tava assim, Bela, eu não voto, mas eu voto em você porque eu confio que você vai fazer uma Fortaleza melhor pras crianças. Ó, que bacana. Então, responsa, hein? Porque uma criança iludida é uma coisa que não volta, né? E ao longo da campanha a gente ouviu muito isso. Então tem muita responsabilidade e muita vontade de mudar a nossa cidade. Na minha época, era Jânio Quadros. Varre, vassourinha. Varre. Varre, vassourinha. A gente sentava no colo do Jânio Quadros. Sentava. Ele criancinhas vêm aqui no colo. Segurando dava uma balinha. Ele dava uma balinha sete belo. Segura a vassoura do Jânio Quadros. Não, mas você sabe que teve muito voto de Pavanato. O Pavanato. O Pavanato também teve muito voto de rede social, de TikTok. Você acha que você foi nessa também ou não? Muito você já veio de guerra. Já. Você foi proibido na outra? Não fui proibido de usar a rede social. Não, mas na época o que aconteceu com você? Você teve uma treta aí. Eu tô respondendo um processo de cassação. É isso. Eita. É a minha treta aí. Eita. É processo de cassação. Perseguição do PT, né, que alega que o meu partido PL fraudou cota de gênero na época da eleição, né, 2 mulheres que foram candidatas, que disputaram, que foram para a convenção, que assinaram o registro de candidatura, que foram votadas e 1 mês e meio depois da eleição alegaram que não queriam ter sido candidatas. Como é que você tira voto sem querer ser candidato? Então é uma perseguição por parte do PT, né, que está nos enfrentando. A gente se opõe ao PT no estado do Ceará e no Brasil, mas a gente está firme e forte aí nessa luta, nessa caminhada. A Bela foi eleita com votação muito expressiva, também usando muito rede social, e por isso que eles querem tanto censurar, regulamentar as mídias sociais. É uma pauta que o PT defende muito, e justamente por isso eu tenho uma presença, Emílio, no TikTok menor do que a da Bela. E às vezes a gente chegava num evento, numa caminhada, e aí as crianças iam para ela e eu perguntava por curiosidade, porque as crianças abraçavam mais ela do que eu. Mesmo eu tendo sido vereador, deputado mais votado, e eu chegava e perguntava, de onde é que você acompanha a tia? Aí a criancinha, do TikTok. Então, é uma molecada que está acompanhando a rede social, principalmente o TikTok. É uma rede social que está surpreendendo muito, né? E a campanha da Bela foi muito focada nisso, em se comunicar, em dizer o que ela pretende fazer pela sociedade, usando a liberdade de expressão através das redes sociais. E eu tenho certeza que ela vai surpreender pra caramba. A gente usou 2 coisas, tanto a rede social, mas a gente acredita muito que a rede social não faz uma campanha sozinha. Então a gente foi muito pra rua também. A gente fez uma coisa muito bacana, que era o Bela na área. Eu precisava chegar na cidade toda. Boa. Eu precisava me comunicar com todo mundo. Então a gente pegou uma caminhonete, botou um som, um microfone e a gente foi para todos os bairros. Da área nobre à periferia, em todo o bairro, em cima do carro de som, falando aquilo que eu queria fazer, falando das nossas propostas. E a gente conseguiu chegar em toda a cidade e surpreendeu muito, porque as pessoas achavam que o voto da direita estava mais na área nobre. E foi muito proporcional a nossa votação. Inclusive, eu tive mais na periferia do que na área nobre. A elite rastaquera, a elite a esquerda do iPhone, tem bastante lá em Fortaleza, tem lá também? Demais, nessa eleição teve bastante. Mas, surpreendentemente, a votação foi muito na periferia e eu acho que por isso, por estar presente. A gente foi pra periferia e se comunicou com as pessoas, não só na rede social. A rede social, claro, atinge muita gente. Eu apostei muito no TikTok. Mas eu acho que eu poderia ter usado melhor. Eu não usei com estratégia. Eu jogava meus vídeos lá
E aí, do nada, no meio da campanha, começou a viralizar no TikTok. E aí foi quando eu comecei a tentar uma estratégia lá. O Pavanato, desculpa, ele viralizou também, né, em podcast, teve as brigas aqui, né, que a gente já citou. O que viralizou exatamente? Qual que é a proposta e o que viraliza? São coisas distintas, Isso aí, né? ó, viralizou muito. O que é isso daí? Eu ia pra rua e eu era candidata a vereadora. E o pessoal dos outros candidatos a prefeito rivalizavam muito com a gente. Ah, tinha umas brigas? Então, a gente viralizava muito com isso aí. A gente botava as nossas músicas, eles vinham pra cima e viralizava muito. Sabe disputa de rima? Como se fosse uma disputa de rima. Entendi. É bom. Rinha de MC, Rinha de passeata. A gente tinha uns jingles muito jovens, muito legais. Era uma música mesmo. Qual? A gente tinha alguns, mas eu não... Ai, gente, eu não consigo Não, cantar. um só. Faz Não, ela, não. faz Você ela dança cantar. se ela cantar? Eu caso. Você dança, Você vai então. tirar a camisa enquanto ela canta. A gente tinha 2 paródias de músicas muito famosas, do Natanzinho e do Matheus Fernandes, e 2 autorais. No fim da campanha ainda teve mais uma. Então, como as músicas pegavam muito, a gente tinha uma paródia daquela Mototáxi, sabe? Ei, Mototáxi. Não é da É um minha funk. época. Mas aí pegou muito, então as pessoas dançavam. Ei, na Mototáxi? rua. Canta, amor, vai pra não ficar mal, né? Que o pessoal sabe que o mototáxi é um funk, então canta aí pra não ficar mal. Explica essa história. Ai, vamos botar aqui, é melhor. Boa, isso aí. Boa, Sammy. Ela já tá. Ela é Ela é esperta, malaca. ela é esperta. Lógico, Lógico. Você acha que Ei, Mototáxi. ele quer botar você. Tá melhor que você. Tá melhor que você, Carmelinho. Ô, Carmelo, e você? Como é que tá lá? Poxa, Como é que você tá vendo o movimento político lá no Nordeste? Você que é um cara que você foi. Emílio, o PT tá caindo muito lá. Então, mas você foi o mais votado na última. Você foi o mais votado do Brasil, é Eu isso? fui o mais votado para estadual em 2022 e fui o vereador mais jovem das capitais do Brasil. Era o em mais 2020. jovem. Fui eleito com 19 anos, o mais novo de todas as capitais. E o que eu tô vendo no Nordeste é que o PT tá caindo muito. Você vê Maceió. Maceió é um prefeito do PL que foi candidato à reeleição, foi eleito com 83% dos votos, meu amigo JHC, do PL, partido de Jair Bolsonaro. Você tem outras cidades também, Teresina, o PT perdeu. Né? Nós temos outras cidades em que o PT está se enfraquecendo muito, inclusive no Ceará. Né? O concunhado do ministro da Educação, Camilo Santana, perdeu a eleição em Juazeiro do Norte para um prefeito que foi o primeiro prefeito da história reeleito, que apoiou na última eleição o presidente Bolsonaro, que não teve medo de se posicionar, mesmo sabendo que o PT tinha uma força muito grande na região dele. E ele foi reeleito o primeiro da história. Lá em Juazeiro, Sobral, 80% das pessoas votam no Lula. E ele manifestou apoio sem medo, assim. sem medo e foi reeleito. Então isso é resultado de boas políticas, de pessoas que são comprometidas realmente a dar resultado na política para a população, para o cidadão, e isso tem enfraquecido muito o PT, porque quando a gente compara resultado, o Ceará é governado há 10 anos pelo PT e é um dos estados mais inseguros, é um dos estados mais endividados do país. Há 10 anos governado pelo PT, nós temos quase 1 milhão de cearenses vivendo na extrema pobreza, sobrevivendo com pouco mais de R$200. Então a população está enxergando isso, né? E está tendo uma guinada gigantesca no Nordeste. Nosso candidato... Você acha que Mas nessa não é eleição. só o PT, né? O Cid e o Ciro Gomes têm Sim. história lá. Como que você vai? Mas lá é Sobral. Sobral. Mas você tá vendo os posicionamentos do Ciro por aí, né, Sam? Ele já tá, né, dando uma guinada aí, se opondo ao PT, falando Então, que não vai ser... você acha que o eleitor, você acha que o eleitor de cidade, né, porque teve a eleição para prefeito, né, que é município. Você acha que o cara tem esse negócio de Bolsonaro e Lula? Você acha que pegou essa? Eu acho que não pegou muito esse negócio de ficar. Não, acho que a polarização para prefeito, ela é bem menor do que é quando você tem uma eleição Presidente. para presidente. Amenizou um pouco, Não, eu acho que é bem menor. Eu não vi muito esse... Emílio, ela é menor, mas em 2020 ela existiu muito mais do que agora. Os candidatos apoiados pela esquerda em 2020 tiveram mais sucesso do que hoje estão tendo nas eleições municipais. Não, então, mas o que você está falando... Não, o que é, por exemplo, é a esquerda. A esquerda perdeu o discurso. Sim. Eu acho que esse discurso da esquerda, vou melhorar a vida do pobre, vou não sei o que, isso aí é uma coisa de 40 anos que a gente ouve a mesma ladainha e nada mudou. Mas o da direita também, Deus, Pátria e Família, também já é uma coisa meio antiga. Sim. Eu acho que tanto um quanto o outro vão ter que achar um novo discurso. Mas sabe o que eu acho? A esquerda já teve tanta oportunidade que agora eles perderam a capacidade de transmitir para a população esperança.
Então você tem um candidato Sim. que até pode aparecer bonitinho na TV, tem uma boa roupagem, mas quando começa a falar, não transmite esperança de que ele pode realmente ser um cara capaz de resolver os problemas. Né? Mas então... aqui apareceu Pablo Marçal, que é um sintoma disso que eu tô falando. Apareceu esse aí que é meio 45 do nada. tempo, apareceu do nada, apareceu lá, pá, você fala, oh meu Deus, aí não... O cara falou tanta coisa que a turma ficou com medo de votar. Falou, não, pá, também está um pouco demais. Aqui passou do ponto. O que você acha disso? Olha, eu acho que muita gente se dividiu, né? Da própria direita pensou em votar no Marçal, muita gente votou no Nunes, ele foi pro segundo turno. E o que acontece é isso, o Pablo Marçal ele surgiu de supetão, de última hora, aos 45 do segundo tempo. O presidente Bolsonaro já tinha dado a palavra dele, né? E ele honrou, cumpriu a palavra dele, o que ele tinha acertado. Política depende muito disso, de palavra, de compromisso com aquilo que você firma, né? E o presidente Bolsonaro, ele cumpriu a palavra dele. Mas o Marçal chegou de última hora, foi uma surpresa para todo mundo, inclusive pra gente. Ninguém esperava no começo do ano que ele fosse surgir, né, e ele fosse desempenhar um papel até relevante na eleição, tirou 29% dos votos, foi muito voto, né, então tem que ser levado em consideração aí. Então, o que você acha que hoje, assim, de todo esse movimento gigante que o Marçal fez aqui em São Paulo, o que você acha que foi de positivo para a direita e de negativo também? Olha, eu acho que todo mundo da direita gostou de ver ele discutindo com o jornalista, né, dando entrevista e tal. Então, assim, ele realmente fez um enfrentamento ali importante, né? Um enfrentamento que ele fez de ideias, mas eu acho que ele se excedeu, passou um pouco do ponto, né? Eu acho que foi isso que fez ele não ir para o segundo turno, na questão do laudo e tal. Cometeu alguns erros, né? E com certeza isso prejudicou muito ele. Mas uma coisa é disputar com o Nunes, outra coisa é disputar com o Bolsonaro, né? Então não dá para comparar também, pensando em 26, né? Mas em relação a essa divisão da direita, tem aí, lógico, né? O Marçal fala bastante, mas ele tá falando que ele quer governador, presidência, como ele foi no passado. Você acha que ele oferece condições para ele? É um candidato aí que vai mexer contra um Bolsonaro ou contra alguém da direita? Não acho não. Até porque o presidente Bolsonaro, todo mundo sabe o legado dele, o que ele representa para o país. Ele não saltou de paraquedas, né? Agora ele está há muitos anos nessa caminhada. Então o povo tem muito respeito por ele. Por onde ele vai é uma multidão, né? O presidente Bolsonaro teve importantes vitórias no Nordeste, em todo o país. O PT não elegeu um prefeito de capital no Brasil, né? Onde eles estão no segundo turno, estão em desvantagem segundo as pesquisas. Então, assim, o presidente Bolsonaro é o nosso grande líder, é o nosso candidato a presidente. Eu não tenho dúvida que ele vai conseguir reverter essa questão da inelegibilidade e voltar a governar esse país. Ô Carmelo, eu queria perguntar para você e para a Bela, você tem mais experiência. Quando você começou na política lá no Nordeste, mudou esse tempo que você está na percepção da direita ali no Nordeste? Porque tem até aquele meme lá na internet que quando estão em alguma eleição, fala, calma que tem os votos do Nordeste. Então, assim, você acha que desde quando você começou, as pessoas veem você com outros olhos? No começo via com menos olhos. E também para a Bela, como é que você analisa como foi a tua receptividade na direita ali no Nordeste? Eu começo, amor? Olha, eu comecei em 2020, eleito com 8.527 votos, vereador. Prefeito de JHC em Maceió também foi eleito com a votação na época um pouco apertada. Quando a gente teve a oportunidade, a gente honrou um voto de confiança. O deputado André Fernandes também foi eleito deputado federal mais votado do estado do Ceará. Então, quando esses políticos de direita tiveram a oportunidade, eles honraram a confiança das pessoas. Eu acho que isso tem mudado muito, né? Se você vê a eleição do próprio presidente Bolsonaro em 2018, ele fez 23% dos votos no meu estado do Ceará. Em 2022, em 18, ele fez 23%. Em 22, ele foi para 30%. Então já é um crescimento de votação em todo o Nordeste, porque esse aumento ele aconteceu em todos os estados. Então, sem sombra de dúvidas, é uma mudança sim do espectro político. Eu acredito que em 2026 ele vai ser mais concreto, mais real, e a gente vai conseguir uma vitória substancial no Nordeste. Eu acho muito que a rede social tem grande parte nisso, porque as pessoas estão conseguindo ter acesso, sabe? Antes as pessoas votavam naquele vereador do bairro que te fazia um favor, que te dava um dinheiro, que, enfim, tinha algum contato com você ali. E hoje elas votam em quem elas acreditam. E eu acho que voto é isso, votar em quem você acredita que vai te representar, que defende aquilo que você acredita. Acho que a nossa votação foi um exemplo muito grande disso. Minha primeira eleição, as pessoas estavam conhecendo ali o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer, e acreditaram. Poxa, essa menina fala daquilo que eu acredito, ela defende o que eu acredito. Concordo muito com o Emílio quando ele diz que o discurso de Deus, pátria, família
precisa ir para ação. E realmente isso foi muito forte na nossa campanha, porque o Carmelo é muito marcado pelo trabalho, pela fiscalização, ele está em cima, vendo se está tudo certo, né, no serviço prestado na população. E era uma das nossas bandeiras, a fiscalização do serviço público de qualidade, que é basicamente o básico para as pessoas, né? Chegar no hospital e ter um leito, chegar no hospital e ter um remédio. Hoje você vai lá no Hospital da Messejana, que é um hospital referência no coração, lá no Ceará. Você não tem leito. Aí você vai num hospital, não consegue um paracetamol. Então, assim, é garantir o básico. E como a gente saiu do discurso e foi para a prática, eu acho que é aí que se dá a nossa votação. Claro, a confiança das pessoas no Carmelo, mas a continuidade do que ele fez. Não só um discurso de ideologia, muito prática, porque na prática mesmo é o que vai afetar a vida das pessoas. Precisa oferecer serviço bom. Já chega o que a gente paga de imposto. Sim, a gente paga muito imposto, é muito caro esse país. Tem que oferecer serviço bom para a população. Né? Não devolve nada. É isso aí. Esse discurso aí, essa conversinha... Te cansou, mole. Vou fazer o break rapidinho para nossa rede de rádio. Você que está ouvindo a Jovem Pan aí no Nordeste também, presença ilustre. Carmelo Neto está aqui e a Bela... É Bela C. Carmelo? É Bela Carmelo. Bela Carmelo, tá errado aí? No Instagram é Bela C. Carmelo, isso. Ah, é o Instagram. Carmelo Neto e Bela C. Carmelo, Bela com 2 L's aí para você seguir, você que está na nossa rede de rádio. Boa. Vai lá, Reginaldo. A gente continua nas plataformas. Carmelão, deputado estadual, tá bom. Você fez suas promessas aí. O que então de efetivo você conseguiu realizar? Boa pergunta. Olha, eu me proponho muito, né? Eu faço um mandato de oposição no estado do Ceará e dentro da Assembleia a gente é minoria. Então é uma perspectiva diferente de um deputado de base que consegue aprovar muitos projetos, que consegue ter esse resultado mais prático dentro da Casa Legislativa. Por conta desse cenário, eu me proponho a fazer um trabalho diferente, que é justamente o trabalho de campo, de fiscalização. Ao invés de estar no ar-condicionado, no meu gabinete, eu vou para a rua. Então eu vou lá denunciar o que está errado, entrar em hospital, UPA, posto de saúde, e a gente conseguiu ter muitos resultados no tocante a isso. Porque o que a população precisa é de serviço público de qualidade, que funcione. Quando a população está doente, quando o cidadão ele precisa de um remédio, precisa se internar, ele procura o SUS, procura o serviço público. E quando aquilo não funciona, é muito cruel. E eu tive a oportunidade, ao longo do meu mandato de vereador, de deputado, de inclusive poder salvar vidas. Uma pessoa chamada Andréa, ela foi no hospital recém-inaugurado, na época pela prefeitura, e ela chegou lá e negaram um atendimento hospitalar para ela. Foi justamente no momento que eu estava saindo de uma fiscalização. O hospital estava lindo, tudo funcionando perfeito, mas na prática, na hora H, estava lá uma cidadã cuspindo sangue numa cadeira de roda, cardiopata, e estavam negando atendimento para ela. Naquela hora eu entrei dentro do hospital de volta, fui atrás da diretora, enfim, a André conseguiu ser atendida. O hospital tinha sido recém-inaugurado, foi o primeiro atendimento de urgência naquele hospital. Então o bom político, o político realmente que está se importando com as pessoas, ele tem que fazer isso, ele tem que sair da sua zona de conforto, ele tem que sair do seu gabinete no ar-condicionado e ir para a rua ver o que está acontecendo. E o que você viu nessa fiscalização? Que é o que? É má gestão? É corrupção? Má gestão. O que acontece? É má gestão e ineficiência. Porque tá tudo lindo, tá tudo funcionando, o prédio é novo. O que é que tá faltando? Orientação. O que é que tá faltando? Gestão, preparo para receber naquele momento aquela paciente, aquele paciente. Então, assim, se você vê, naquela hora que eu entrei, ela foi atendida. Por que tiveram que negar o atendimento para ela? Por que ela já não chegou de cara e foi atendida? Então falta realmente gestão, né? O prefeito de Fortaleza ele fechou metade das emergências num período de doenças respiratórias, quando estava a cidade inundada de chuva, todo mundo gripando, e ele fecha metade das emergências. Tem que mudar. Isso é gestão, isso é eficiência, já está funcionando, para que mexer? Né? Então, assim, você viu no Rio de Janeiro, fizeram a transplante lá, transplantaram o cara com HIV, pô. Terrível. É um exame que em 10 minutos você faz o exame. É uma loucura, né? É ruim, né? O serviço público no Brasil é muito ruim. Isso é uma coisa que tinha que melhorar, né? Tem que ter político com coragem, com pulso, de colocar o dedo na ferida, de denunciar sem medo de poderosos, sem gente para pegar na munheca. Né? Gente que realmente tem coragem. E a Bela vai ter essa coragem de colocar o dedo na ferida, fiscalizar, mesmo sendo um prefeito nosso, aliado, né? Inclusive, a gente defende muito isso, né? Se tá errado, se tá ruim. Se a gente tiver alguém nosso lá, melhor, que a gente tem mais acesso, liga, pede para resolver. Né? Mas é um trabalho perene nosso, que eu comecei quando fui vereador, faço como deputado, e ela vai dar continuidade. É de estar do lado verdadeiramente das pessoas, não só no discurso e não só em época de eleição. Porque muito político só aparece em época de eleição, né? Sim. Eu fiz a rota da gratidão para agradecer os votos que eu tive, fiz a rota da prestação de contas. Ao longo do mandato, Emílio, era até estranho, porque eu chegava com um panfleto na mão sem ser em época de eleição. Chegava lá,
para entregar o panfleto pro povo. O povo olhava para mim, já veio pedir voto. Mas eu, não tô aqui para pedir seu voto. Tô aqui para mostrar o que eu tô fazendo, para mostrar o meu trabalho. Quantos projetos eu apresentei, se foi aprovado, se não foi, tá aqui, eu tô apresentando. Não depende só de mim para aprovar, eu sou um deputado. Que é uma obrigação. Prestação de contas. A prestação de contas. Então a gente fez isso, a Bela vai fazer também. Então é que bacana. Não é do nosso perfil aquele político que fica no ar-condicionado, no gabinete, fazendo discurso bonito na tribuna. Isso faz parte. Você tem que fazer em determinado momento. Tem que fazer. Que é o que a gente faz aqui. A gente delícia. só fala... Só o fuzil que tá na rua. A gente só fala... Reclama. E não faz nada. Dá 2 horas Você vê que na rua aqui. Você fica 2 horinhas bem também. com ar-condicionado e fica reclamando. É isso aí. Mas é também inclusive uma das nossas primeiras ações. Primeira, todas aquelas propostas da campanha, apresentar no primeiro dia como projeto de lei. Segunda, e fiscalizar aquilo que está errado. E fiscalizar, começar a protocolar, pedir melhoria, enfim. Ir pra rua mesmo. A gente vai muito pro campo. Algumas pessoas fazem isso, mas eu vejo que é uma tendência dos políticos fazerem uma prestação de contas, não só financeiras. Falam assim, olha, eu prometi isso, não deu para fazer, às vezes a gente sabe que não dá. Eu prometi isso, consegui. Porque uma coisa que acontece, acho que em Fortaleza é igual, é que as pessoas se esquecem em 4 anos. E aí acaba, às vezes, ganhando quem promete melhor do que quem faz mais. E aí a gente perde o tracking record. Vocês têm pensado num projeto desses? Seja para deputado, seja para vereador? Olha, para vereador principalmente, sei que você falou, Sammy, é uma verdade. Muita gente passa os 4 anos e esquece até em quem votou. Principalmente para vereador. Você perguntar agora em quem o cidadão votou na eleição há 4 anos, dificilmente ele vai lembrar. Então é importante fazer um trabalho realmente nos 4 anos de mandato, porque você não está ali para ser eleito e pronto, para sumir das ruas, sumir do povo, ninguém mais vê você, só vem em época de eleição para pedir o voto. A rede social é bom para isso. É bom para isso, né? Porque as redes sociais é uma forma da gente prestar contas o tempo todo. Eu faço um discurso na tribuna, eu posto no Instagram. Então quem votou em mim, me segue, me acompanha, ele vai ver o que eu estou falando. Sim. Porque as TVs, assembleias, câmaras, Senado, é muito pouco assistido, né? Então na rede social você consegue dar, realmente impulsionar aquele discurso, aquele conteúdo. Mas o ideal é que fosse um terceiro, porque aí ele pode comparar vários e falar assim, bom, você está mostrando isso que você fez, mas e o que você não fez? Mas o fator rede social é positivo, mas também é bem negativo, porque tem muito político que virou o cara do Instagram para render cortes aí, não só aqui nas eleições para a prefeitura. O cara tá lá para ficar rendendo o bloco e não tendo proposta. Mas também não tá nesse lugar do cara querer estar melhor na rede social. A figura mais caricata, ela existia também antes da rede social. Você pega um fenômeno aqui em São Paulo como o do Tiririca, né? O voto de opinião, o voto de protesto, né? É o cara que tá no tirou 1 milhão e poucos de votos, 2 milhões de votos, muito bem votado, e foi um voto de protesto antes do fenômeno da rede social. Então só se adequa ao formato, né? Na época, ele na televisão, enfim, na propaganda, ele foi lá e estourou de voto. Então hoje tem essas figuras, faz parte. Na democracia o eleitor é que decide, ele pode escolher o alfabetizado, o analfabeto, enfim, ele vai escolher dentro das opções que tem para representá-lo, né? Achando bom, achando ruim, faz parte da democracia. E essas figuras se apresentam hoje na rede social, antigamente em outros formatos. Eu acho que faz parte. Mas você acha que é uma tendência futura ou, tendo em vista o sucesso que foi a rede social nessa eleição e até na passada para presidente e tal, você acha que nas próximas vão tentar dar uma minada, vão tentar dar uma segurada nesse tipo de contato com o eleitor? Eles vão tentar, né? Você vê, teve uma rede social agora que foi suspensa no período eleitoral, né? E voltou logo depois do primeiro turno, né? É estranho isso, né? A gente tem também algumas forças políticas no Brasil que atuam, né, para regulamentar. Você acha que para tempos estranhos... Colocar na caixinha, né? Para tempos estranhos nós precisamos de homens esquisitos? Tem muitos isso homens é bíblico, hein, gente? Isso é bíblico. Para tempos estranhos, homens esquisitos. Você acha isso ou não? O pessoal fala que minha orelha é grande demais, não sei. É um pouco esquisito. Meu amigo... Mas, agora, parece uma orelha de bistec. Às vezes é porque a cabeça é pequena. Vocês que estão lá, pô, vocês fizeram a campanha agora. Você acha que o brasileiro está sabendo, está entendendo mais o jogo político? O que vocês acham? Eu acho que o brasileiro está muito dentro da política agora. Eles estão realmente entendendo a política na prática, porque antes era muito distante. E a rede social, ela tem a parte boa, tem a parte ruim, mas ela aproxima. Ah, sim. Ela aproxima do eleitor, não tem como. A gente tem, inclusive no mandato, tem uma estratégia que é o gabinete virtual. É um número de WhatsApp disponível para todo mundo para mandar sugestão, crítica, denúncia. Então aproxima. Você recebe tanto denúncia, quanto crítica, quanto xingamento, você recebe tudo. Mas aproxima. E eu acho que traz para as pessoas a responsabilidade de que
nós somos políticos, nós temos a nossa responsabilidade. Mas a população também tem a sua responsabilidade na hora de votar, na hora de repassar alguma coisa que está acontecendo no bairro. E a gente tem feito muito esse papel de conscientização. Você faz parte disso aqui. Como é que tá no seu bairro? Me diz como é que tá. Então, porque, por exemplo, a população não vai em consulta pública, né? Que é importante isso aí. Sim. Você ir lá e encher o saco. Porque às vezes só os canhoteiros vão nessas consultas. Porque tem gente consulta que nem pública? sabe que pode ir. Não, Essa não é a que não questão. sabe, é porque não vai. Não, tem muita gente. A maioria não sabe, Emílio. A maioria da É população importante não faz você ir ideia lá. disso. Tem E sabe, o esquema, muito né? menos até o gabinete de um vereador e de um deputado. Porque Sim. o cidadão tá lá ralando, trabalhando todo dia. Como é que ele vai deixar o sustento dele, a vida dele, o trabalho dele, para ir na Assembleia reivindicar algo, né, fazer uma denúncia para um deputado, para um vereador? É muito difícil isso, né? E o gabinete virtual, que é uma ferramenta que a gente criou, ajuda a aproximar, né, pro político. Ele realmente está próximo das pessoas, mesmo sem estar fisicamente o cidadão no seu gabinete, né, mas através de um número de WhatsApp, né? Inclusive, se eu puder disponibilizar aqui, daqui a pouco eu solto meu gabinete. Qual é o seu virtual. gabinete? Recebo denúncia para cá. Vai lá, hein, que os caras mandam aqui, ó. Aí, bora. Pode mandar Os nude. caras mandam reclamação Vai, aqui, Cristiano, ó. manda pra mim aí. Eu vou colocar o número aqui, porque Os caras vão mandar o pânico vai virar ouvidoria agora. Ó, mas falando uma outra coisa de aproximação e tudo mais, e essa aproximação do Cirão aí, o que você tá achando disso? Olha, o Ciro tá enxergando. O Ciro tá abrindo o olho, ao que me parece. Você acha que é só Eu enxergando? não considero o Ciro um cara de direita, tá? Eu tenho as minhas divergências com ele. Mas, poxa, se ele está enxergando que o PT faz muito mal ao meu estado, o estado do Ceará e ao Brasil, e está se opondo a essa força política, ótimo, parabéns para ele. Eu acho que a gente tem que derrotar o inimigo em comum. O Ciro é do Brizola. Você não conhecia o Brizola? Ixi. O Brizolão, os Ótimo. velhos. É o Brizola. Sim. Agora, o Ciro, o que o Ciro tomou de pernada do PT, né? Rasteira. Muita. Como ele tomou Não, rasteira, você sabe que a né? primeira vez que eu vim pra cá, naquele estúdio ainda, aquele menor da Sim, mesa sim. redonda, O do eu vim pra 14. cá porque eu chamei a atenção que eu fui processado pelo Ciro na época. Não sei se você me lembra disso. Ah, é o verdade. Ciro tinha me processado, eu tinha 16 anos. E aí ele tinha me processado, eu ganhei dele na justiça, chamou muita atenção, ele era candidato a presidente na época. Caramba. E aí eu vim pra cá. Então, assim, eu tenho minhas divergências com o Ciro. Mas, poxa, se a gente tem um inimigo em comum, se ele resolveu agora abrir o olho, se opor ao PT, fazer oposição a esse partido, a esse grupo que tem destruído o meu estado, né? Repetindo aqui, há 10 anos o governo do Ceará é o PT. E é um dos estados mais violentos, um dos estados mais endividados do Brasil. Essa conta é a gente que tá pagando. Se o Ciro resolveu abrir o olho, mudar um pouco de posicionamento e se opor a isso, ótimo, parabéns para ele. Eu acho que da mesma forma que o PT fez uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro, que é que impede a gente de fazer uma frente ampla para Ah, derrotar esquece. o PT. A direita? Epa. A direita tá muito cada um de um lado. Não Mas no tem Rio como. fez. Tem que deixar de lado as vaidades, tem que derrotar o inimigo. O inimigo é o PT. A direita esquece. É difícil, meu irmão. Tá tão dividido que É. agora o Tarcísio virou o cara do sistema, né? O que você acha quando falam que o Tarcísio é um cara do sistema? Ó, só dá meu gabinete virtual aqui, ó. Vamos lá. DDD 85. Como é que é? Isso é o quê? Meu É o gabinete telefone? virtual. É o telefone? DDD 85 85. 99291 1820. Repita. DDD 85 99291 1820. Então, se você tem alguma denúncia, crítica, sugestão, Você pode mandar. do Ceará. Do Ceará. Você do Ceará. Então, a gente tá falando da direita. A direita parece que todo mundo é general. Todo mundo quer ser general porque não tem. Eu acho que a direita, eles não têm algo que é importante, que é o time. Sim. Jogar em grupo. Tem muito camisa Exatamente. 10. Exatamente. A direita é que é uma coisa nova essa direita, né? Não tem. A esquerda está aí há Recente. muitos anos. Eu era do Grêmio. Surgiu há 8 anos, né? Com o Bolsonaro. A verdade surgiu é o essa. Bolsonaro. foi que levantou isso tudo. O Bolsonaro, porque antigamente era vergonhoso você dizer que era da direita. Ninguém falava que era da direita. O Bolsonaro foi um cara que apareceu, que o povo escolheu na época daquelas manifestações, todo mundo lembra, falou, pô, esse é o cara. Que é o Deus, pátria, família, aquela coisa toda. Pautas. Que faz 8 anos isso aí. Já, há quanto tempo é isso? 8? 2018 pra cá. 6 anos. 6 anos. Há 6 anos que a gente está vendo essa direita que apareceu, que estava... Saiu do armário, vai. Saiu do armário. Mas aí, para ganhar uma eleição, para estabelecer... Sim. Precisa de mais base. Eu acho que a gente tem que pensar que a esquerda está aí há muito tempo. Eles têm muitos anos de estruturação, há muito tempo. E a gente está engatinhando agora. A gente é um bebezinho que nasceu e está engatinhando. A gente ainda está aprendendo a se entender, a se comunicar. Naturalmente, com as redes sociais, muita gente cresceu muito, muito rápido. Então, é os caciques que vocês falaram. Tem muita gente grande na direita. Mas não tem militância.
A gente tem a Não militância, existe mas a gente não militância, conseguiu o povo- ainda o organizar. povo vai pra rua. Mas é cara. bom Então, uma militância. mas essa militância, militância. mas a militância é diferente. Essa militância é diferente. A militância, você tem que reunir a militância. Pô, você não foi do Grêmio? De pegar Bora, diretriz. Vai aqui, Organizar vai a A, militância. dire... a errar, todo militância mundo somos fala nós que tá aqui. certo. Somos Exato. nós aqui. Quais são? Ele me xinga, fala, pô, você não sei o que e tal, mas qual é a diretriz? A diretriz é essa. Vamos nesse embora. caminho. Qual o Essa é a objetivo? militância. Todo É mundo isso. vai no mesmo caminho. Né? Mas Militância. Tem que formar uma militância realmente organizada, Os né? canhoteiros tem aquelas militâncias, porque os caras entram lá, não tem lá na Assembleia, Ela os caras tava nas quebrando batalhas. panela. Da Uni. É lógico. É a Tem Uni. cara lá, tem cara apoiando o Hamas e nem sabe do que tá fazendo. Exatamente. Mas os caras Exatamente. vão. Mas- Os caras apoiam o Hamas aqui, o Isso. militante. Feijoada do Ramasa. Isso aí. Não sabe nem quem erra mais. Mas eu acho que a gente tá engatinhando, tá se reconhecendo ainda e se estruturando. E acho que a gente tem tudo pra se entender mesmo. E A direita crescendo. tá crescendo muito. Se a gente for olhar de 2018 pra cá, E jovem. poxa, quanta gente cresceu, quanta gente nasceu. O que é quantas legal. lideranças surgiram. É, muito Essa jovem, segunda os jovens, tem muito jovem de direita. hein? Nicolas Ferreira, É. Pavanato, É. uma turma. Mas, ó, essa é a segunda eleição que a gente tem um partido. Porque depois, na época que o Bolsonaro era presidente, teve aquela confusão toda no PSL. Em 2020, a eleição que eu fui eleito vereador, não tinha um partido do Bolsonaro, um partido que a gente se identificasse, que a gente se reunisse em torno de uma sigla. Né? Hoje tem o PL. Então, é a segunda eleição, cara, que a gente está reunido num partido. Não tinha numa sigla. estrutura Antigamente também, não né? tinha nem isso. Então é importante que a gente caminhe daqui para frente, cada vez mais organizado, né? Respeitando nosso líder. Tem que ter hierarquia, porque senão fica muito cacique, pouco índio. Nosso líder é Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que todo mundo tem que, da direita, tem que compreender isso, né? E seguir ele. É o cara mais experiente, é um cara que Mas o povo já sofreu o fez que sua sofreu, parte. né? Mas é que nem o Emílio falou. Você acha que nesse momento vale mais seguir o direcionamento de um partido ou as diretrizes do que realmente a direita coloca? Ideologia. A direita está no partido. A Então, direita tá todo no PL. mundo não tá. Todo A mundo grande não maioria, tá. a grande Não, maioria não. tá no PL. Não tá. Você pegar aí vários estados gigantes, aí não tá. São Paulo não tá. Se você for ver E bem, o Centrão não tá. fez Minas não tá. Então tem esse ponto A também. grande maioria, Então a até grande que maioria ponto tá no realmente partido. vale Agora tem seguir outros o partidos partido? que apoiaram o Bolsonaro em 2022, que dialogam, que têm filiados que compactuam com os ideais da direita, mas a grande maioria está no PL. Né? Por exemplo, você vê o Republicanos, maior partido conservador do Brasil, é o slogan deles. Lá no Ceará está coligado com o PT. Então, assim, poxa, tem que ter essa... Que é o Centrão, né? É porque Sim. essa ideologia esses caras não têm. Porque tem duas coisas. E isso que a gente fala, tem muita gente que é fanático pela direita ou pela Exatamente. esquerda, mas tem uma galera, tem muito político que o negócio dele é o poder. É o business. Não Exatamente. interessa, não interessa O que lado. você acha uma coisa ou outra, se é isso ou aquilo, não interessa, é o poder. E isso é o grande problema que a gente tem aqui no Brasil. Opa. Que há muitos anos essa turma domina o esquema. Que é o Recebe poder no chão. pelo poder. Se tá pendendo mais à direita, eu sou direita. Isso, Se tá indo mais pra isso. esquerda, eu sou esquerda. Muda a fantasia. Ele vai indo. Isso, ele Coloca vai a peruca pelo de poder. acordo com- Puta, isso Por aí, isso ó. que todo governo Agora tem sim, maioria. agora- É isso aí. Agora você É pegou isso a aí. pergunta do Ciro? É a maioria. A É maioria isso. do governo. Como é que você falou? Não, agora você pegou a pergunta do Ciro. É aquela coisa de jogar no time que tá ganhando. É muito mais fácil você chutar pra quando você tá muito mais perto do gol. Você não acha? Olha, mas o Ciro, ele, assim, já foi tudo, né? Eu até costumo O Ciro dizer, foi é o ex- ministro. é o ex Repare tudo, né? bem, Foi governador, foi ministro, prefeito, já foi Pegador, tudo. Então, né? assim, ele tá com quase 70 É um cara que tem anos, experiência, é um cara pô. que já Um foi cara que tem tudo. experiência. Sabe jogar o Então, jogo. assim, se Tem agora ele experiência. está se opondo ao PT, é uma voz que tem que ser ouvida, apesar das divergências que todos nós temos com eles. Agora, é aquela coisa, né? Primeiro você derrota o PT, depois a gente derrota ele. Então tem que ter um inimigo por vez, não dá pra você atirar contra todo mundo ao mesmo tempo. Mas o A gente Cirão tem que pega. derrotar o Lula, ele é o presidente da República hoje. Como é que a gente ganha dele? Então tem que se organizar, tem que engolir sapo, tem que esquecer vaidade. É isso né? aí. Tem que olhar pra Ó, o grupo. Carmelinho. Ó, tá- político. Tá afiado. Tá afiado, bicho. Político, hein? É. Mas tem Nova que ter geração. inteligência emocional, né? Tem muito político que pega muita pilha. O Cirão lá com o uísque lá, os caras vão encher o saco dele. Ele também, né? Desce o braço. Ficar muito bravo. Mas é né? bom, político Todo mundo bom já é viu ele assim. gritando com alguém por aí, né? É. Não, tem- mas ele tem experiência e Tem. é uma delícia entrevistar o Ciro. Fala Eu acho bem. muito legal. Deu muitos dados também, é. né? Repare bem, Ô, Samidana. Carmelito, e o futuro? Como é que você vê o futuro?
Olha, eu vejo com esperança, apesar do presente não ser tão bom. Eu vejo o futuro do Brasil no Uruguai. Uruguai, Já tem a primeira perna não da vai por esse passagem. caminho, Primeira não, perna da passagem. Sem voltas. Olha, Dia o presente não é bom. Né? Eu tava vendo aí no Pânico o preço dos alimentos cada vez mais caros. Galera que fala que o Brasil tá tudo bem, eu tenho certeza que não frequenta o supermercado. Porque basta você ir no supermercado para ver que tudo subiu de preço. Gasolina, diesel, tudo tá mais caro. E essa turma prometeu picanha e cerveja, é o tal do discurso imaginário, né? Promete flores, promete que vai ser um paraíso, mas na verdade tá aí. E muita gente, tá? Vamos entender também, muita gente votou neles acreditando que ia ser esse paraíso. Então muita gente votou se enganando com o discurso mentiroso, falacioso do Lula em 2022. E agora essa galera tá abrindo o olho, tá enxergando que não é esse mar de flores que ele prometeu. Sim. A cervejinha virou uma dose de cachaça prata que acolá. A cervejinha pequena parte, uma pequena dose de cachaça prata que acolá. É a tal da cervejinha no fim de semana, porque tá tudo muito caro. Então, o presente não tá bom, mas eu vejo as pessoas acordando, eu vejo muita gente se manifestando, abrindo os olhos. O resultado dessa eleição no Nordeste, ele é animador. Você pega uma cidade como Sobral, o candidato do Camilo Santana, do PT, perder em Sobral, a candidata que foi governadora, há 2 anos estava sentada na cadeira de governadora. Candidata do Cid também, candidata do Ivo, que é o ex-prefeito. Do Ivo, que está na cadeira de prefeito, de toda a máquina estadual, municipal, federal, perdeu. Pacajus perdeu o candidato lá do sistema, do Arco de Alianças. Juazeiro do Norte, nunca um prefeito foi reeleito. Nunca. E agora foi reeleito um prefeito que há 2 anos declarou voto no presidente Bolsonaro. Foi o primeiro reeleito da história. Então tá mudando, esse jogo tá mudando. E eu vejo o futuro com esperança, apesar do presente não ser tão bom. Mas nós estamos aqui para enfrentar os erros de quem está hoje no presente. E você, Bela, como é que você vê lá para frente? Eu acho que é a mesma coisa. A gente anda muito pelo Ceará. Agora eu fiquei muito em Fortaleza, por causa da minha eleição, mas eu ando muito com ele. E a gente vê as pessoas mudando. Poxa, o Nordeste era onde eles tinham muita gente, né? Eles tinham muita força lá. E a gente andando pelo interior, a gente vê que as pessoas falam, eu acreditei muito tempo nisso, mas hoje eu vejo que isso não era o que eu estava acreditando. Eu vejo que eu defendo família, vocês também defendem família. Eu sou contra aborto, vocês também são contra aborto. Então as pessoas estão enxergando aquilo que a direita é e se reconhecendo. Acho que a palavra principal é: as pessoas estão se reconhecendo na direita. Não estão mudando de lado. Estão só se encontrando no seu lado mesmo, de sempre. O nordestino, ele é conservador. Por natureza, se você for perguntar para um pai de família, ele defende a família. Sim. Ele não é contra. Só que ele não sabia que isso era direito. Informação, né? E gente boa, né? O Nordeste é muito bacana, né? O Nordeste é uma cultura, né? Um espírito também de amor. Não, a cultura que tem lá é um lugar muito especial. Sabe do que a gente precisava? De um Bolsonaro. Para mostrar para as pessoas que elas não estavam sozinhas. E o maior legado para mim do Bolsonaro é esse. Quando ele surgiu e levantando a direita, falando o que ele falava sozinho no Congresso Nacional, ele mostrou para muita gente que aquelas pessoas ali, elas não estavam sozinhas, que elas podiam se manifestar como ele. Estão sendo enxergadas. Exatamente. Você não está sozinho, você tem uma voz, você tem um representante que fale por você. Então muita gente se escondia, tinha medo de dizer que era de direita. Exatamente. E com o Bolsonaro falou, esse cara aí eu vou... Pronto, tô com ele. Você tá bem, Carmelito? Surgiu. Põe a foto dele, meninão. Nossa. Você chegou aqui, esse menininho, ó. Na base. Aquele bigodinho do Tiririca. Deixa eu ver, cadê ele jovem? Você que arrumou ele, viu, Bela? Mudei demais. Você deu um talento no menino. Melhorou lá. Olha, quem é o cantor? Tava na base do Fortaleza. A orelha, parecendo uma bisteca. Judiado. Já agradeci. Presente de Deus aí pra mim. Tá vendo só? Tô casado. Você vê só como você fez bem pra esse menino? Muito. Carmelo, muito obrigado. Boa sorte pra você. Continue lá o seu trabalho. Bela, parabéns pela sua votação e obrigado pela presença. Conte com a gente aqui. Queria aproveitar também para agradecer os 28.138 votos. Tem muita gente aqui assistindo a gente. E agradecer nossos principais apoios. Michele, Bolsonaro, Nicolas e Carmelo, porque a gente precisa de líderes. É isso aí. E eles me ajudaram demais. Obrigada pelo convite. Valeu. Valeu, Emílio. Tamo junto. Obrigado, valeu. Aí, viu? Vamos fazer o break, Reginaldo. É com você, Reginaldinho. Manda bala.